what I'm looking for. Boa noite. Privilégio estar com vocês nessa noite, compartilhando da palavra de Deus e também iniciando essa nova série chamada O que Realmente Importa. Nós teremos 4 encontros com o encerramento no culto de gratidão, dia 23 de novembro, aquele culto que a gente está acostumado a compartilhar nossos testemunhos. Então, você já pode preparar aí já o seu testemunho para compartilhar nesse dia. Teremos aqui a orquestra, será um lindo culto na presença de Jesus. Então, já pode preparar aí. 4 encontros, encerrando então nosso culto de gratidão. Queremos que você leia Colossenses com a gente e compartilhe conosco, aquilo que você tem aprendido. Também lançamos no canal do WhatsApp umas devocionais que vai acompanhar essa nossa jornada em Colossenses. Você pode pegar o teu celular aí, apontar para o QR Code. Se não estiver funcionando, às vezes o QR Code dá uma atrapalhada mesmo. Lá no nosso balcão de informações, você pode ajudar lá também, você pode entrar. Ou buscar nos canais aí do WhatsApp, aqueles canais que existem. Buscar lá Igreja Red e entrar e acompanhar a gente. Então, participando e compartilhando esses devocionais diários que nós teremos. Então, será muito bom compartilhar e estudar isso com todos vocês. Bem, você percebeu na trilha sonora da abertura da série? Para quem tem aí, quem é um pouquinho mais velho, ou quem é um roqueiro, a trilha sonora do U2. E essa música tem 40 anos, música da década de 80, e ela explica muito mais sobre a alma humana do que a gente pode imaginar. Então não é só uma canção bonita da década de 80, escrita aí pelo Bono. Ele é cristão e escreve como quem está falando com Deus, como alguém que já viu muita coisa nessa vida, já percorreu por tudo, já viveu muita coisa, mas ainda assim sente um vazio dentro do seu coração. E ele diz o seguinte: eu escalei as montanhas mais altas, corri pelos campos, rastejei, escalei os muros da cidade, e ainda não encontrei o que estou procurando. E o fato é que tem muita gente que está vivendo isso. Gente que trabalha, que serve, ama a Deus, que conquista, posta viagem, curte. E mesmo assim, quando deita a cabeça no travesseiro, aquele sentimento de que ainda falta algo. Algo está faltando na minha vida. E a pergunta é essa: será que é só isso? Será que é isso que realmente importa? Tudo isso que eu tenho conquistado, tudo isso que eu tenho vivido? E essa é a história de muitas pessoas. Inclusive, gente que crê, que está aqui no nosso meio, na igreja, que busca uma vida mais espiritual, mas que ainda o coração talvez seja um pouco desalinhado. E Paulo, com a firmeza de um pastor, mas também a ternura de um amigo, ele escreve para a igreja de Colossenses, mais ou menos assim: olha, vocês estão procurando no lugar errado. O que vocês tanto buscam tem um nome, tem um rosto. E aí ele apresenta Jesus, não como mais uma opção espiritual, mas como o centro de tudo. Então, antes de a gente entrar no texto, eu quero te levar rapidamente ao cenário por trás dessa carta, porque quando você entende para quem a carta, o texto foi escrito e o porquê desse texto ter sido escrito, a gente consegue ter uma outra dimensão. E é isso que nós vamos fazer agora em Colossenses. Então, para quem Paulo escreve? Qual foi o público? Qual foi a cidade? E a cidade é Colossos. Colossos, ela não era uma capital influente, ela não era uma São Paulo da época, ela era uma cidade do interior, localizada na região de que hoje é a Turquia. E antigamente ela já tinha sido muito importante, mas nesse período, naquela época, ela estava ofuscada por 2 outras cidades vizinhas mais conhecidas. E a igreja de Colossos ali, ela foi plantada por um discípulo de Paulo chamado Epáfras. Epáfras, ele foi alcançado por Paulo em Éfeso, através do ministério de Paulo. Então, Paulo pregou o evangelho lá em Éfeso e Epáfras se converteu ali. Depois, então, ele volta para Colossos e ele planta uma igreja ali. Naquela cidade, uma igreja nasce. Epáfras, ele discipula, ele prega o evangelho e ali nasce aquela igreja. Agora, por que a carta foi escrita? Porque havia um problema. Com o tempo, o Epáfras, ele vai visitar Paulo, que está preso em Roma. Ele está preso, presta atenção.
E aí ele vai levar algumas notícias dessa igreja, que está lá na cidade de Colossos. Ele compartilha ali uma preocupação também. Olha, Paulo, a igreja está indo bem, mas algumas ideias confusas estão entrando naquela igreja. Estão diminuindo quem Cristo é. E isso está me preocupando demais. Então, naquele contexto, o problema era que algumas crenças estavam se misturando ao evangelho. Tinha um pouco de filosofia grega, um pouco de misticismo, um pouco das leis judaicas, muita religiosidade estava entrando, um pouco de gnosticismo, aquela ideia, né, de um conhecimento espiritual secreto. E a mensagem era mais ou menos assim: Jesus é bom, mas não é suficiente. Você precisa de Jesus, mas algo para ter uma vida completa, ou uma vida espiritual completa. Então, Paulo e Timóteo escrevem esta carta para corrigir essa ideia e afirmar: Cristo é supremo, Cristo é suficiente, Cristo é tudo. E agora tem um detalhe histórico muito interessante aqui. As 3 cidades vizinhas eram Hierápolis, que era conhecida com suas águas termais; Colossos tinha águas frias, puras, refrescantes, ótimas para beber; e Laodiceia não tinha uma água potável, dependia de um aqueduto vindo dessas 2 cidades, e quando a água chegava lá, ela ficava morna e imprópria. Então, mais tarde, em Apocalipse capítulo 3, Jesus escreve justamente para a igreja de Laodiceia, e Jesus diz o seguinte: olha, vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos. Então, era uma metáfora perfeita daquela região, porque eles conheciam essa realidade. Não era água quente, útil para cura, nem água fria, útil para refrescar, mas era morna, inútil. E espiritualmente, era isso que estava também acontecendo ali, o perigo que estava rodeando Colossos, que deveria ter uma fé viva, agora corre o risco de se tornar morna, misturada, enfraquecida. Por isso, Colossenses, a carta aos Colossenses, é uma carta, não é apenas uma carta antiga, mas ela é super atual. Ela fala com a gente hoje, porque muitos hoje ainda pensam: Jesus é legal, eu acho ele um cara bacana, mas isso não basta. É Jesus mais alguma coisa, Jesus mais autoajuda, Jesus mais a busca por aprovação, Jesus mais a busca por performance. E Paulo, ele escreve para dizer: não existe mais. Cristo não é parte da resposta, Ele é a resposta. E foi exatamente por causa desse cenário, de gente misturando muita coisa, ainda assim se sentindo vazia, que essa carta se tornou tão necessária e tão atual, porque o coração humano não mudou tanto assim de lá para cá. Hoje a gente ainda vê muita coisa acontecendo, a gente não mistura a filosofia grega com o misticismo, mas a gente mistura Jesus com sucesso, Jesus com autoajuda, evangelho com performance, achando que isso vai preencher o vazio que está aqui dentro. Queridos, quando Cristo está no centro, tudo encontra o seu lugar. Não é Jesus mais alguma coisa. E Bono, ele cantava: não encontrei o que estou procurando. E esse é o eco de busca, essa inquietação que mora dentro de nós, atravessa gerações. É a sensação de que falta alguma coisa, de que existe um vazio que nem sucesso, relacionamentos, conquistas ou experiências conseguem preencher. É a alma humana à procura de sentido, procura de propósito, de identidade, de plenitude. Então, Paulo entra em cena e responde essa busca. Ele não aponta um conceito, não aponta uma filosofia ou uma experiência espiritual abstrata, ele aponta uma pessoa. E é como se ele dissesse: olha, a razão, o sentido, o centro de tudo é Jesus. Acompanhe comigo o capítulo 1 de Colossenses, versículo 15. Se você puder acompanhar comigo na tua palavra, aí na tua Bíblia, eu também vou projetar aqui para aqueles que não conseguem acompanhar. Olha o que ele diz, capítulo 1, versículo 15. O Filho é a imagem do Deus invisível, é supremo sobre toda a criação. Aqui Jesus torna Deus visível e próximo.
Então, quando olhamos para Jesus, vemos como Deus pensa, como Deus sente, como Deus age. Tudo o que existe está debaixo da sua autoridade. Jesus está acima de tudo e acima de todos. Ele é o centro, dono e senhor de toda a criação. Então devemos olhar para Jesus e não para nós mesmos, olhar para Ele. John Stott, ele tem uma frase maravilhosa que ele diz: quanto mais olhamos para Cristo, menos fascinados ficamos conosco. E talvez esse seja o grande problema nosso. A gente está fascinado demais com a gente e pouco maravilhado com Jesus. Ficamos fascinados demais pelo outro, por alguém, pelo sucesso do outro, pela fama do outro, pelas conquistas do outro, e poucos fascinados por Jesus. Talvez hoje aqui você se identifique, tentando equilibrar tudo: trabalho, filhos, fé, metas, aparência, ministério. Mas o problema não é o quanto você faz, e às vezes você quer preencher o vazio que está dentro de você por muitas atividades, mas é o que está no centro de tudo isso. E você já ouviu aquela frase, né? Você não é o centro do universo, e isso é libertador, porque quando você tenta ser o centro, tudo fica pesado demais. Mas quando Cristo é o centro, até o que pesa passa a ter propósito. No versículo 16 e 17, ele diz assim: pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Por meio dele tudo foi criado, absolutamente tudo. Não apenas aquilo que nossos olhos alcançam, desde a imensidão dos céus até a complexidade da vida na terra. Não existe nada por acaso. Nada surgiu de forma independente. E se tudo começa nele e para ele, nossa vida só faz sentido quando gira ao redor dele. Cristo não é apenas um detalhe do universo, ele não é um detalhe do universo, ele é o sentido de toda a criação, inclusive a sua. Paulo nos lembra que isso visível é apenas uma parte da realidade. Existem dimensões espirituais, sistemas, estruturas que não enxergamos. Tronos, reinos, poderes e autoridades espirituais. O mundo físico é só uma camada de tudo isso. O mundo espiritual é tão real quanto, e Cristo reina sobre ambos. Nada está fora do alcance da soberania de Deus. Tudo que foi criado tem um propósito maior. Aponta para Ele. Servir a Ele, revelar a sua glória. Nada foi criado para ser um fim em si mesmo. Todas as coisas, tudo que existe, a ciência, a natureza, a história, os governos, os ciclos da vida, encontram de fato seu sentido em Jesus. Cristo não é apenas o agente da criação, Ele é o centro, o sentido, o destino final de todas as coisas. Em outras palavras, Ele é a causa e tudo começou nele. Ele é um meio, tudo existe por causa do seu poder sustentador. Ele é o propósito de todas as coisas. Tudo foi criado para a sua glória. Cada átomo, cada galáxia, cada forma de vida, cada lei da natureza e cada propósito invisível surgiu por meio de Cristo. E reconhecer isso muda toda a nossa forma de enxergar o mundo e a nós mesmos. Você começa a entender que não é sobre, que você não é um acidente cósmico, que você não está aqui à toa. Deus te trouxe aqui nesse lugar hoje, por exemplo. Não foi por acaso que você está aqui, que você veio até esse lugar hoje. Deus quer falar contigo. Tudo que acontece na nossa vida
é para glorificar e honrar esse Deus, Criador de todas as coisas. Nós fomos criados por Ele, através dEle e para Ele. Isso significa que o nosso significado e a nossa razão de existir só podem ser plenamente encontrados dEle. Você não vai encontrar o que está procurando enquanto o seu coração não estiver girando em torno dEle. E deixa eu ser honesto com você, teve um tempo da minha vida, uma época, que, na verdade, as coisas não giravam em torno de Cristo. Por mais que eu achasse e que eu tinha, talvez, até boas intenções. Eu amava Deus, servia na igreja, estudava teologia, mas no fundo, o centro ainda era eu e não Jesus. Eram as minhas expectativas, aquilo que eu queria conquistar, eram os meus sonhos, o meu desempenho, o medo de falhar, a minha vontade de provar que eu era o cara certo para a missão. Qual foi o resultado de tudo isso? Cansaço, culpa e vazio. Eu colocava minha cabeça no travesseiro e ficava me questionando se tudo aquilo que eu estava fazendo de verdade fazia sentido no final das contas. Porque eu estava fazendo tanta coisa, buscando tanta coisa, e no final de tudo isso parecia que ainda havia um vazio dentro de mim. Eu comecei a aconselhar pessoas, e aí, naquela vontade de salvar as pessoas, quando alguém compartilha alguma dor, quando alguém compartilha algo com você, e você quer ser o salvador dessa pessoa, eu passei a ficar muito mal, fiquei 3 dias sem dormir direito. Eu lembro que eu pedi para o meu chefe, falei, olha, chefe, me dá umas folguinhas aí, deixei para minha mãe, voltei para minha casa. Saí de Curitiba, voltei para Floripa, fiquei lá com a minha mãe um tempinho. Depois eu pedi um amigo meu, pastor, para que ele conversasse comigo, que ele me ouvisse. E ali eu compartilhei com ele, e eu disse, olha, eu estou 3 noites sem dormir direito, porque eu estou conselhando as pessoas e parece que as coisas não mudam. A gente conversa, e parece que nada muda. E aí aquele pastor, com muito amor no coração, ele disse, olha, Tiago, você está querendo ser o salvador do mundo. Eu quero dizer, você não é o salvador do mundo. Você está colocando a sua vida diante dessas pessoas como que as suas palavras, aquilo que você está estudando, a sua técnica, de fato, salve as pessoas. Mas não, você não é capaz de salvar ninguém. Aí ele começou a me explicar, olha, quando as pessoas estão na areia movediça, o que você está fazendo? Você está entrando na areia movediça, achando que você tem poder para tirar elas de lá. Eu quero te dizer que o único que tem poder para mudar vidas e transformar pessoas, libertar, é Jesus. Volte-se para Jesus. E eu não achava que eu precisava me voltar para Jesus, porque eu estava confiando tanto nas minhas técnicas, nas minhas palavras, na minha forma de falar, de agir. E naquele momento, ele orou comigo, e ali, a partir daquele dia, eu fiz um propósito com Jesus, de me agarrar firme nele, que é o Criador de todas as coisas, aquele que é capaz de libertar, de fato curar, de salvar as pessoas. Nós não podemos fazer nada se Jesus não for o centro das nossas vidas. E Paulo, ele vai mais fundo no versículo 18, olha só, ele não está só falando de Jesus como alguém importante entre muitos, mas como o centro absoluto de tudo. Ele diz, olha só, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto, ele é o primeiro em tudo. Ele não é apenas parte do corpo, ele lidera. Ele sustenta a nossa vida. Ele não foi criado, ele é a fonte, o eixo e o primeiro de todos. Ele é o princípio e o fim. E a sua ressurreição garante que tudo tenha uma nova ordem. Como Tim Keller disse, Jesus não veio para ser um acessório da sua vida, ele veio para ser o eixo dela. Deus não quer ser mais um item da sua lista de coisas. Ele quer ser o centro de tudo, o nosso ponto de referência, o eixo que faz girar na direção certa, porque senão
Jesus se torna só mais uma lista das coisas que você tem que fazer durante a semana. Eu tenho que lembrar de orar, então está aqui na lista, check. Eu tenho que ir no supermercado, check. Eu tenho que ir na igreja, check. Se torna só mais uma lista de coisas a fazer. E isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento. Isso talvez torne cada vez mais religiosidade. Porque quando você não faz, você fica com peso na consciência, se sente culpado por não fazer. Mas não é isso que Jesus espera de nós. No versículo 19 e 20, ele diz o seguinte: pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E o início do versículo 21 diz: isso inclui vocês. Isso inclui vocês. A cruz não é apenas um evento histórico, é o centro de tudo. Ali o Criador se deixa despedaçar pela criação, para que o caos dentro de nós possa ser restaurado. E quando o centro do cosmos sangra, tudo aquilo que está em caos na alma se aquieta, e é isso que Jesus faz. Jesus recoloca tudo no lugar certo. E às vezes parece que a gente não enxerga, mas Jesus está colocando tudo no lugar certo. Isso é a graça que Jesus faz. Essa é a graça derramada sobre nós. Ele restaura casamentos falidos. Eu acredito nisso. E quantas histórias aqui no meio da nossa comunidade nós temos experimentado isso. Jesus restaura casamentos falidos. Se você chegou aqui, você não acredita mais nisso, coloque sua vida diante de Jesus. Ele traz reconciliação onde há ódio, liberta pessoas de vícios e escravidões, alcança o coração do narcisista e do orgulhoso, porque só Ele é capaz de mudar alguém assim. Perdoa pecados que parecem impossíveis de apagar. Consola quem está de luto. E hoje nós estamos vivendo isso, como o pastor Douglas falou aqui no início, né? Tiago, um irmão querido da nossa igreja, faleceu ontem. Nós somos hoje no velório, estava lá toda a nossa comunidade lá de amigos, irmãos, junto com a família, no momento triste. Só Jesus pode consolar o nosso coração no momento mais triste da nossa vida. Ele cura, Ele é capaz de curar, somente Ele é capaz de curar. Cura as nossas feridas, dá esperança aos desesperançosos, fortalece os fracos, Ele dá direção e renova sonhos que antes pareciam perdidos, porque só Ele é capaz de fazer todas essas coisas. Ele não apenas observa a bagunça, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus e fala: Jesus, eu dedico a minha vida a Ti. Ele não apenas entra num quartinho ou num espaço e está tudo bem. Não, Ele não observa apenas a bagunça. Ele entra no caos da vida e com o seu amor e o seu poder restaura todas as coisas, recoloca tudo no lugar certo. E às vezes dói, às vezes vai doer. Mas onde Ele está, a vida encontra sentido, o coração encontra paz e a alma descansa. Quando Cristo é o centro, o trabalho deixa de ser idolatria e passa a ser vocação. Você não faz mais do seu trabalho, da sua profissão, o seu Deus, mas agora é vocação. A família deixa de ser um fardo e passa a ser bênção, porque é presente de Deus. Os nossos filhos são presentes do Senhor, a nossa família é bênção de Deus sobre as nossas vidas. A fé deixa de ser uma rotina e volta a ser relacionamento. Agora,
Jesus me salvou. Eu quero viver essa vida com Ele todos os dias, em todos os momentos. Na reunião de trabalho, eu converso com Ele, falo: Jesus, me ajuda, me dá discernimento, me dá sabedoria. Nos momentos complicados da minha vida, quando minha fé está abalada, e às vezes a nossa fé fica muito abalada, a gente pede: Jesus, o Senhor está aqui, Jesus, me segura, me fortalece, abre os meus olhos para enxergar aquilo que eu não estou enxergando, me dá discernimento. Quando há uma situação em casa que você precisa lidar com seus filhos, Jesus está ali: Jesus, me ajuda, dá palavras na minha boca, para que eu possa agir como o Senhor. Que quando o centro muda, tudo se reordena. Então a pergunta que a gente pode fazer hoje é: em torno de quem a sua vida está girando? Em torno de quem a sua vida está girando? Talvez o centro da sua vida não seja Jesus, mas algo que ocupa o lugar errado. O sucesso que você busca incansavelmente está ocupando o trono de Deus. O controle que tenta exercer sobre todas as coisas, porque se não for do seu jeito, não dá para ser assim. O reconhecimento que você deseja a qualquer custo, talvez isso está ocupando o lugar do trono de Deus. Ou qualquer outra coisa que seja boa, e às vezes é bênção que Deus nos dá, mas essa bênção talvez, muitas vezes, por causa do nosso pecado, rouba o lugar de Deus na nossa vida. Eu não sei. Talvez o vazio que você está sentindo, porque ainda aí há uma falta de organização, ou reordenar a sua vida diante de Jesus. E o convite é: tire do trono aquilo que não sustenta e recoloque no lugar aquele que sustenta tudo. Tire do trono aquilo que não sustenta e recoloque no lugar aquele que sustenta todas as coisas. Como nos lembra Colossenses, versículo 26 e 27 aqui do capítulo 1. Diz o seguinte: essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Cristo está em vocês. Consegue compreender isso? Cristo está em vocês. Isso nos dá a esperança de participar de sua glória. E por gerações o povo de Deus ouvia promessas, símbolos, sombras e sinais, mas não tinham acesso ao quadro completo. Havia um mistério guardado no coração de Deus: como Ele reconciliaria o mundo consigo e traria o ser humano de volta para perto. Então, em Cristo, esse mistério é finalmente revelado. E a surpresa é maior do que qualquer um poderia imaginar, porque não é apenas que Deus viria habitar entre nós, mas dentro de nós. Ele habita em nós, agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo diz: Cristo em vocês, a esperança da glória. Significa que Deus não está mais distante, inacessível ou reservado para alguns. Não é apenas para algumas pessoas, não. Para todos. Deus está aqui. Deus não está mais distante. A presença de Cristo agora habita em pessoas comuns, imperfeitas, cheias de falhas, como eu e você. Isso é graça divina. E essa presença não é temporária, é a garantia viva da glória futura. O segredo escondido por séculos é que a vida de Cristo agora passa a ser a nossa vida. Deus não apenas nos perdoa, Ele compartilha a sua glória conosco e nos transforma por dentro.
Essa é a beleza do Evangelho. Cristo em nós, não somente do nosso lado, não apenas nos observando, não apenas nos guiando, mas vivendo dentro de nós, dando-nos a esperança que nada pode roubar. Aquilo que nós conquistamos aqui, nossas casas, bens materiais, os diplomas que colocamos na parede, que lutamos anos para ter, tudo que a gente faz aqui nessa terra, tudo isso um dia será perdido. Você deixará aqui. Mas há algo que ninguém pode roubar: a nossa vida em Cristo Jesus. Nada do que é terreno, passageiro e finito pode se comparar com a glória eterna de Cristo que nos aguarda. Mas eu sinto que às vezes nós esquecemos disso. Vivemos neste mundo apenas pensando e trabalhando e refletindo como se isso aqui fosse a única forma, e que quando tudo isso acabar, nada mais fará sentido. Agora, se Jesus Cristo vive em você, isso aqui é apenas uma pequena porção daquilo que nos aguarda, da glória eterna. Então, quando começar a fazer sentido isso, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço, todo o nosso legado, ele vai começar a ter mais propósito, porque Jesus morreu por nós naquela cruz, nos dando vida eterna. E um dia, a nossa esperança é que seremos glorificados junto com Ele. C.S. Lewis diz o seguinte, que tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Se isso é verdade, eu acredito que não existe. Então, existe apenas uma pergunta mais que importa aqui. O que está no centro da sua vida hoje é eterno ou temporário? Seja sincero. Porque o que está no centro da sua vida hoje é eterno ou temporário? Porque se Cristo não é o centro, algo menor ocupou o lugar que nunca foi feito para sustentar você. Se Cristo não é o centro, se Ele não está no trono da sua vida, alguma coisa está ocupando esse lugar. Talvez seja isso que está te deixando com esse vazio dentro de você. O que está ocupando o trono que era para ser de Deus na sua vida? Quero te levar a essa reflexão e a orar junto comigo, mas pense o seguinte: talvez hoje você precisa tomar uma decisão de recentralizar a sua vida em Cristo. Pessoas que vêm aqui pela primeira vez numa igreja como essa, pessoas que já caminham com Jesus há muito tempo, mas de repente no meio da jornada alguma coisa fez você perder o foco. Talvez hoje Deus te trouxe aqui, e eu acredito que não foi por acaso, para ouvir que está na hora de você tirar do trono que pertence a Ele aquilo que está ocupando o lugar. Talvez seja o momento de você dizer para Deus, aquele que está presente aqui hoje, dizer: Jesus, Deus, toma a minha vida, me enche de esperança, a esperança de um dia estar com o Senhor, glorificado contigo. Talvez hoje você percebeu que colocou no lugar de Jesus sucesso, os seus filhos, relacionamentos, seus diplomas, deixando a vida com Jesus de lado. Talvez é hora de dizer: chega, a partir de hoje, eu não quero mais viver essa vida com esse vazio dentro de mim. Eu quero que o Senhor me guie, quero que o Senhor de fato faça diferença na minha vida e que Ele viva em mim. E todas as outras coisas terão mais sentido a partir disso. Quero te convidar a fechar seus olhos agora, por favor, onde você está. De olhos fechados, onde você está,
Pare para pensar um pouquinho na sua vida. É a sua vida, não a vida da sua esposa, dos seus filhos, é a sua vida. Talvez é hora de dizer para o Senhor: Senhor, quantas vezes tentei sustentar o que só o Senhor pode segurar, com as minhas técnicas, com os livros, com os meus achismos, com o meu orgulho. Talvez esse momento de dizer: Jesus, hoje eu quero remover do centro da minha vida aquilo que é temporário, tudo o que é inútil diante da eternidade. Quero recolocar o Senhor no lugar onde deveria estar. Jesus está aqui de uma maneira simples e sobrenatural. Ele está aqui, a presença dele é real. Fala para Jesus, fala: Jesus, me ajuda, Senhor. Eu não quero viver mais um minuto sem estar na tua presença. Não quero chegar em casa, ó Deus, e chegar no trabalho e não perceber a tua presença junto de mim. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos nesse lugar, Deus. Lemos a tua palavra, estamos estudando tudo aquilo que o Senhor direcionou, Deus, à igreja em Colossenses. Mas como tudo isso faz sentido para a nossa vida também. E que em nome de Jesus, Deus, hoje nós estamos sendo desafiados a recentralizar, ó Deus, toda a nossa vida e o nosso coração diante de Ti. Que em nome de Jesus, ó Deus, tira de nós aquilo que está impedindo de termos um relacionamento com o Senhor. Às vezes, ó Deus, a dor que aperta o nosso coração, o nosso peito, tudo aquilo, ó Deus, que estamos vivendo, seja um luto, ou até mesmo coisas que são bênçãos na nossa vida, Deus, como uma profissão, a família, mas se tudo isso está ocupando o lugar errado, em nome de Jesus, nos ajuda a recentralizar, ó Deus, a nossa vida e colocar o Senhor de volta no seu trono, ó Deus, e que em nome de Jesus, Pai, possamos perceber quem Tu és, o Senhor de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, aquele que nos sustenta, aquele que nos cura e que nos liberta. Ó Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos, derramando, ó Deus, na Tua presença, e nos colocando, ó Deus, numa posição, de fato, de dependência plena em Ti. Entregamos, Deus, a nossa oração e a nossa adoração ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Quero te convidar a ficar de pé e a cantar essa canção como uma extensão da nossa oração e de tudo aquilo que nós ouvimos hoje. Cante junto com a gente. Sobre a
Vamos cantar juntos essa verdade? Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser. Pois